aula de ética cristã. A gente acabou de ver que não dá para a gente falar de amor sem falar de justiça. Os profetas do 8º século, eles vieram com aquele negócio de Salomão, não trouxe o reino de Deus de jeito nenhum. Porque o reino de Deus não pode ser um reino onde os pobres ficam mais pobres e os ricos mais ricos, não pode. E um fator que favoreceu muito a corrupção de Israel foi o templo de Salomão. O templo de Salomão era um fator de grande alienação das coisas de Deus. Era um templo muito suntuoso e a caça sacerdotal se aproveitou, porque todas as tribos de Israel tinham que trazer os seus dízimos, as suas ofertas, as suas contribuições, os seus votos, tudo para o templo de Salomão. E não era redistribuído, não é uma renda que era redistribuída. E sem contar que, além desse sistema sacrificial pesadíssimo, muito caro, Salomão ainda cobrava tributo do povo todo. Não dá para você dizer que isso aqui é reino de Deus se a justiça não está sendo feita, principalmente para os mais pobres. Não está sendo feita. E virou uma norma. Ficar rico a qualquer custo. Virou uma norma. O povo de Israel, então, ele assim, estava muito humilhado, extremamente humilhado. Os sacerdotes ricos, tá bem? Os sacerdotes do templo de Jerusalém, bem entendido. Havia uma caça sacerdotal lá. Havia umas turmas sacerdotais espalhadas pelas turbas de Israel também. Só que como esses aí eles não podiam trabalhar, eles eram sacerdotes pobres. Entre esses sacerdotes pobres vai aparecer o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, que faz parte das turmas de Anatote, é convidado para sacrificar no templo e ele fica escandalizado com o que ele vê nas ruas de Jerusalém. Leia o profeta Jeremias. Não dá para a gente falar de ética de Jesus Cristo, que a gente vai entrar nela, ó, reino de Deus, sem a gente ter lido o profeta Jeremias. Jeremias está escandalizado, ele vai para sacrificar no templo e existe uma romaria, romaria é uma palavra nossa, né, portuguesa, né? Na verdade existe uma procissão, que é um negócio assim, você está chegando no templo e o pessoal está vendendo as coisas no meio do caminho, e eles estão vendendo animais, estão vendendo a moeda do templo. Tá bem? Você tem que pagar lá, mas tem que pagar com a moeda do templo. Você vinha de longe, você tinha uma moeda que servia na sua terra, mas não serve lá. Aí eles eram os cambistas, que faziam a troca de moedas. Só que eram cambistas que cobravam usura. Eu compro a sua moeda de 10, mas você tem que me pagar 15. É usura. Quer dizer que tinha usura, tinha esse negócio de ladroagem. É de Jeremias que vem a palavra que Jesus vai citar depois. Vós tendes tornado a minha casa um covil de ladrões. Jeremias que fez essa citação. Jeremias ele se recusa a continuar participando do serviço sacerdotal. E o rei de Israel não está vendo isso. Porque o que aconteceu? Houve uma reforma nos dias de Jeremias. Quem fez a reforma foi Josias. O templo da casa do Senhor tinha sido abandonado, né? Mas Josias fez uma grande reforma. Só que a reforma custa muito dinheiro. E na reforma foi uma corja de sacerdotes também que restabeleceram o mau serviço. Tanto é que os reis que vieram depois de Josias, todos foram julgados. Foram eles que causaram o colapso de Israel, porque se recusaram a ouvir os profetas que Deus estava levantando em Jerusalém. As prostitutas sagradas que faziam serviço perto do templo também, ofereciam os seus serviços. Jeremias ficou escandalizado com tudo aquilo e denunciou essas coisas no livro dele. Denunciou. Jeremias está falando, não dá para a gente pensar que a gente é reino de Deus, enquanto que o principal pináculo da nossa fé está totalmente corrompido. E quem vai concordar com isso depois? É o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel ele foi levado para o cativeiro babilônico, e lá no cativeiro babilônico ele diz: o Espírito do Senhor me pegou pelos cabelos e me levou até o templo de Jerusalém. E quando eu entrei no templo de Jerusalém em espírito, o Espírito me levou por trás das cortinas, por trás das paredes, e eu fiquei horrorizado, porque lá na frente estava o altar do Senhor, Jeová. E os mesmos sacerdotes que ofereciam o sacrifício a Jeová, eles também choravam por Tamuz, que era um outro deus. Nas paredes por trás do templo estavam lá insígnias de invocação de demônios de outras religiões, espíritos de outras religiões. Está tudo no livro de Ezequiel. E Ezequiel está falando: olha que farsa que nós temos aqui. Isso é uma farsa. A nossa religião está virando farsa
E o Ezequiel vai falar o seguinte: olha, é um cal que a gente jogou na parede. Jogamos um cal na parede para fazer que está branco, mas não está branco. É o Espírito que mostrou que a religião estava ocultando com a capa de santidade ao Senhor, mas ela estava ocultando a grande corrupção dos reis, príncipes, sacerdotes e toda a casta sacerdotal. E por esta causa, ele viu quando o Espírito do Senhor saiu do altar e foi para a porta. Ezequiel capítulo 10, tá? Dá até uma pregação. O Espírito do Senhor estava lá no altar. Aí o Espírito do Senhor saiu do altar e foi para a porta do templo, e da porta do templo ele foi para cima do monte, e do monte ele foi embora, o Espírito do Senhor. Subiu nas costas do querubim e saiu do templo. Ficou só a casca. Quando os babilônios vieram invadir e destruir o templo, há muito tempo que aquilo não era a casa de Deus. Negou-se o quê? Negou-se a justiça. Não dá para se expressar justiça, amor sem justiça. Isso é farsa. No Novo Testamento, o evangelista João fala o seguinte: e você chega para o irmão e fala o seguinte: vem aqui, eu vou te abençoar, vou mandar você para casa, vai, se esquenta. Mas se você não der o cobertor para ele, é uma farsa. O Novo Testamento vai herdar o mesmo pensamento dos profetas. Isso vai vir para a ética cristã. Vamos falar do amor de Deus, mas vamos falar em termos concretos, vamos falar em termos práticos, vamos falar em termos humanos. Tiago fala: qual é a religião verdadeira diante de Deus? Verdadeira. Não é socorrer os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Mas se a igreja que quer encarnar o reino de Deus, a ética de Jesus Cristo, ela se nega a fazer isso, porque é muito mais fácil para nós assumirmos o quê? Assumirmos a capa religiosa. É muito mais tranquilo. A gente se envolve com o templo, a gente se envolve com o santuário, a gente se envolve com a decoração, a gente se envolve com as programações, mas a gente não se envolve com as pessoas, porque as pessoas, pelo amor de Deus, né? Ô gente ruim, pessoal ingrato, pessoal que não sabe reconhecer e nem beijar a mão do Senhor que lhe dá o papá. Então a gente se envolve com as coisas impessoais, que é o templo, a igreja, a programação, as festividades, mas a gente não se envolve com as pessoas. Os profetas do Velho Testamento falam: é assim que Israel perdeu, porque Israel tinha templo, tinha santuário, né, tinha palácio do rei, tinha exército, mas não tinha prática de justiça para o pobre. Quando a gente fala de justiça, irmãos, a gente está falando diretamente do quê? De lei, direto. Não existe justiça sem lei. É um dos pressupostos do direito. É a lei que estabelece o que é justo e o que não é justo. Sabemos que existem leis que são injustas, mas aí você tem que ter um magistrado para corrigir a lei injusta. Só que ninguém pode se emancipar da lei, passar por cima da lei. A lei está acima de todo mundo. E também outro pressuposto do direito é o seguinte: não existe crime na ausência da lei, de tão poderosa que ela é. Só é errado quando a lei diz que é errado. Só é crime quando a lei diz que é crime. A lei é soberana. Vamos falar de justiça? Vamos. Se a gente vai falar de justiça, vamos ter que nos voltar para a lei de Deus. E neste caso, nós cristãos vamos ter que fazer um retorno para o Velho Testamento. Um retorno. Não para a gente saber nos detalhes o que é e o que não é, mas para pegar o espírito da letra. Como disse o apóstolo Paulo: não é a letra, mas o espírito que está na letra. E qual é o espírito da letra? Aí nós vamos para o segundo parâmetro aqui, ó. O espírito da letra é o amor. Não aparece assim, irmãos, ó, expressamente a palavra amor, que em hebraico eles chamam de ahá. Ahá, amor. Aliás, a primeira vez que Deus vai falar de amor no Antigo Testamento, Ele vai falar para os israelitas. Ele fala o seguinte: olha, eu tirei vocês do Egito, não é porque vocês eram uma nação populosa, numerosa, gigantesca e grandiosa, mas porque eu vos amei. Aí eu fui lá com as minhas asas de águia, abri as asas e tirei vocês do Egito, por amor. Essa é a primeira vez. E se você contar de Adão até o povo de Israel, que está saindo do Egito por volta do ano 1300, 1400 a.C.,
De Adão até essa turma aqui, você tem 4.000 anos para trás, praticamente. Deus nunca falou de amor, nunca. Deus não falou de amor com Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Noé. Deus não falou de amor com Abel, com Adão. Deus só falou de amor com Israel. Ou seja, Deus guardou muito tempo para começar a falar a declaração de amor dele. E aí quando você vai para o Antigo Testamento, que você procura a palavra amor lá, tá bem? Que Deus vai usar, Deus usa a palavra amor com critério. Não é solta do jeito que a gente, oh, eu amo você, irmão, aqui ó, do peito. Deus não faz isso. Deus demora para declarar que ele tem amor, porque quando ele declara que ele tem amor, aí o profeta Ezequiel vai falar o seguinte: sabe quem é que Deus amou? Deus amou Israel. E quem é Israel? Israel é esposa infiel. Ó, esposa infiel. Vamos falar de amor? Primeiro a gente falou de justiça. Depois que ele falou bastante de justiça, vamos falar de amor agora. E quando ele começa a falar de amor, ele fala de amor aos poucos. Porque o amor não é assim barato. O amor ele é caro. Justamente porque Deus vai amar uma nação, que é a nação de Israel, que é uma nação ímpia desde as suas origens. Ele fala através dos profetas. A raiz de Israel não são os amorreus? Quem são os amorreus? Não é um dos povos de Canaã? A raiz do povo de Israel são os amorreus. É a mistura que eles têm ali com os povos de Canaã. Está contaminado. Contaminado. Deus ama Israel e Israel é a esposa infiel. O profeta Ezequiel fala o seguinte: olha, é mais ou menos o seguinte: você era uma menina quando eu te encontrei. Você estava jogada na sua placenta quando eu te encontrei. Você estava na placenta. Você estava misturada no sangue. Você foi lançada fora. Então o que fiz eu quando encontrei você? Peguei você menina, criancinha, na placenta, levei para casa, te dei banho, te vesti, vi você crescer. E conforme você foi crescendo, foram surgindo os seus seios. Quando foram surgindo os seus seios, eu peguei e cobri você de um manto, tá bem? Para que eu pudesse te desposar. Quando você cresceu para a idade do casamento, aí eu me casei com você. Eu me casei com você e te rodeei de joias, pedras preciosas, te coloquei num palacete. Foi uma coisa assim, sabe, um casamento de luxo que Deus deu para Israel. Só que Deus se ausentou um pouco. Aí Ezequiel fala: e quando eu me ausentei, você ficou na beira do caminho esperando os amantes passarem. E quando os seus amantes passavam, você pegava, se despia e se abria para eles. A linguagem de Ezequiel é pesadíssima. Ela é pesadíssima, mostrando que Israel, ela desfrutou do amor de Deus e ela desvalorizou o amor de Deus, se entregando a outros amantes, a todos os amantes. Aí Deus fala: debaixo de cada árvore que tem aqui em Israel, você se deitou com seus amantes, diante, assim, à luz do sol, tendo as estrelas como testemunha. É uma coisa escandalosa. Depois vem o profeta Oséias, onde Deus chamou o profeta Oséias, fala o seguinte: olha, vai lá nas casas de prostituições e pega uma das filhas de prostituição e entra elas. Depois Deus fala para Oséias: assim é Israel para mim. Israel é a esposa infiel. Porque Oséias vai lá, resgata aquela mulher da vida de prostituição, coloca ela numa casa de família, ela tem um filho, mas depois ela volta para o bordel de novo. Ela volta para a casa de prostituição de novo, ela abandona o marido dela. Israel faz isso também. E Deus está vendo o amor dele enfraquecê-lo, por assim dizer, tá bom? Uma linguagem nossa. O amor de Deus o enfraquece. O enfraquece. Porque agora ele que ama, ele ama com justiça. O amor de Deus não é um amor piegas. Não é o amor da sofrência, do sertanejo. Entendeu? Não, ele é o amor que ele vai exigir redenção. 12 horas em ponto. Redenção. O amor só é amor quando ele vai em busca daquele que ele perdeu. Se você perdeu e você não vai atrás, você nunca amou. Você só ama se você ama aquilo que está com você, e se você perder, você vai correr o risco de ir atrás dessa ovelha desgarrada, dessa ovelha perdida. Esse é o tipo de amor que Deus guardou para Israel. É o amor redentor,
o amor redentivo. E não vai dar para a gente falar de ética cristã se nós não falarmos de criação, onde Deus é soberano. Você viu o tópico da primeira parte da aula, né? Soberania e justiça. O tópico da segunda aula, amor e redenção. Deus demorou para falar de amor, porque quando ele falou, já que você ama, abusou. Abusou não é o amor romântico da sofrência da música sertaneja, né? Garçom, estou aqui na mesa de bar, coloca uma pinga para mim aí que eu estou amargurado. Não é isso. Eu amo, a minha esposa é infiel, mas eu não vou abrir mão dela, eu vou resgatá-la, eu vou ter que trazê-la de volta. E aí é um amor assim escandaloso. Você pensar que você vai pegar a sua mulher de volta depois dela ter passado pela mão de todos os homens e trazê-la de novo, e trazer ela e purificá-la ainda, santificá-la, colocá-la num leito sem mácula de novo, perdoando os seus pecados. E esse perdoar os pecados em Ezequiel é muito escandaloso. Em Ezequiel, tá? Vocês devem ler o profeta Ezequiel. Já falei de quantos profetas aqui, né, irmãos? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias e Malaquias. Nenhuma só aula de ética cristã. A gente nem entrou ainda para falar sobre Jesus e o reino de Deus, porque todos esses livros vão estar na cabeça de Jesus. Cada citação, cada passagem, cada metáfora, cada parábola que foi utilizada pelos profetas, vem tudo para a ética de Cristo. Tudo. Não dá para falar de ética de Jesus sem os profetas. E aí Deus fala assim, em Ezequiel, o amor de Deus é escandaloso, porque aí Deus fala para eles o seguinte: olha, a sua irmã Judá, tá bem? Judá e Samaria são irmãs. Judá e Samaria são irmãs. Aí Deus fala o seguinte: vocês são irmãs, só que vocês duas juntas, vocês pecaram muito mais do que Sodoma e Gomorra. Se pegar a cidade de Sodoma, Gomorra e colocar do lado de vocês, perde de fichinha, porque vocês conseguiram exagerar o pecado delas. Conseguiram. Só que é o seguinte, estou interpretando, né? Eu quero perdoar vocês. Eu quero perdoar Judá e quero perdoar Samaria. Eu não posso perdoar Judá sem perdoar Samaria. Com um detalhe: lá em Samaria tinha um templo que era o templo rival de Jerusalém, o templo de Jeroboão. E no templo de Jeroboão eram oferecidos sacrifícios a todos os deuses. Não era só o Deus Jeová, eram os deuses da terra. Aí Deus fala o seguinte: olha, eu vou perdoar você, Judá, mas para perdoar você, eu tenho que perdoar Samaria. Só que tem um problema: se eu perdoar Judá e se eu perdoar Samaria, como vai ficar Sodoma e Gomorra, que eu destruí por muito menos? Eu vou ter que ir relevar os pecados de Sodoma e Gomorra para poder perdoar vocês. É um escândalo. Não é um escândalo? Do ponto de vista. E por que é um escândalo? Porque o amor, ele tem essa linguagem. É a linguagem da redenção. E não é uma redenção exclusivista, só para você. É uma redenção para você, para você, para você. Você está levantando o parâmetro. Aí Deus continua falando através dos profetas o seguinte: olha, para resgatar Israel, eu vou ter que dar resgate mesmo. Resgate. Aí ele fala: eu vou entregar a Etiópia por você. Etiópia, que é um país do continente africano. Eu vou entregar o Egito por você. Deus está entregando o resgate de um sequestrador. É uma metáfora difícil da gente entender. Metáfora difícil mesmo. É Deus dizendo o seguinte: eu vou ter que entregar essas nações em resgate por Israel, de tanto que Ele ama. Deus está mostrando que o amor dele é insondável, é infinito. É infinito. Vamos falar de ética? Vamos falar de amor. Por que eu estou falando de amor depois de ter falado de justiça? Porque justiça a gente vai falar aqui em cima da mesa, mas e amor? A gente vai ter que falar em cima do teto. É uma outra linguagem que Deus demorou para revelar, e quando Ele revela, Ele começa a chocar a gente. Chocar mesmo. É chocante o amor de Deus, porque é um amor que Ele vai redimir, e esse redimir pressupõe resgate. Resgate, ou em linguagem sacerdotal, propiciação. Em linguagem comercial, pagamento de dívida. Não é uma redenção gratuita, de graça. É algo que vai custar muito para Deus. E custa muito. O Novo Testamento vai dizer: vai custar o sangue do Filho, a vida do Filho, a vida eterna do Filho. Não é a vida só na terra, é a vida eterna do Filho.
Em termos práticos, se Deus faz isso, Ele vai colocar na mesa para a gente fazer igual. Se Deus valoriza a justiça, o cristão terá que ser justo também. Se Deus valoriza o amor, o cristão vai ter que amar também. E não pode ser um amor de baixa qualidade, de baixo preço. Tem que ser um amor que nos custe algo, que mexa com um pagamento, e esse pagamento ele tem que valorizar o que está sendo resgatado. Vamos fazer uma pausa? Porque aí a gente vai passar aqui para o terceiro ponto. Criação, redenção, juízo. Porque depois que Deus criou, depois que Deus fez tudo o que tinha que fazer, aí Israel rejeita. Se Israel rejeita, vem juízo, que é a justiça elevada a uma superpotência, né?